Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer novamente uma palavra e eu começo falando o seguinte: Thomas Edison inventou a luz em 1879 e lógico que isso foi após N tentativas, após ali a milésima tentativa, então ele conseguiu inventar e colocar a luz artificial para funcionar. Jonas Salk, em 1995, conseguiu propagar a invenção da injeção de poliomielite. Albert Sabin, em 1961, ele também propagou a invenção da primeira famosa gotinha. Santos Dumont inventou quem? O 14 bis, e isso foi propagado em que? 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, em Paris. Davi venceu quem? Golias. Freud estudou a mente dentro da psicanálise. Bertin Helly desenvolveu as leis do amor, as leis da ordem, que são pertencimento, ordem, hierarquia e equilíbrio. Essas leis, elas são leis que estão aí regendo os sistemas familiares. E Elias? O que Elias fez? Elias venceu a maior batalha da tua vida, onde fogo deu-se do céu sobre os povos que ali estavam. E o que aconteceu com ele? Logo após essa batalha vencida, para onde ele foi? Ele foi para a caverna. Eva deu à luz a Caim e diz a seguinte frase, quando ali naquele presente momento ela conseguiu então ver o teu filho e tomá-lo nos braços. Preste atenção nessa frase: com a ajuda do Senhor eu tive um filho. E você? O que você tem deixado, propagado, entregado, enfrentado na vida, assim como Elias, enfrentado as batalhas da vida, assim como Davi, enfrentado Golias? O que você tem feito da sua vida? Aqui eu quero ler em Gênesis 4:1, que relata esse momento onde Eva nos diz o seguinte: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concedeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Então disse o Senhor: isso é sinal que eles tinham com o Senhor, que eles ouviam a voz do Senhor. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós somos inocentes até o ato. Ah, a carne é fraca, eu não dei conta. Sim, nós somos inocentes até o ato. Depois do ato, a gente precisa aprender a lidar com as consequências dos nossos próprios atos. Crescemos quando aprendemos a lidar com as consequências dos nossos próprios atos. E no decorrer aqui do texto, nós sabemos muito bem o que aconteceu. O que esse ciúme, gerou entre esses irmãos, que eram para ter deixado um legado positivo e ao final deixaram um legado negativo. E aqui eu quero falar um pouquinho o que é legado. O que é legado para você? O que você tem deixado por onde você passa, principalmente dentro do teu seio familiar, para os teus filhos, para os teus netos, para as futuras gerações, consanguíneas e não consanguíneas. O que você tem deixado de exemplo, de
positividade, de fazer o bem sem olhar a quem, de amar ao próximo como a ti mesmo, de amar a Deus em primeiro lugar. Porque quando nós olhamos o significado de legado, ele vem como, no dicionário, aquilo que se deixa por testamento a quem não é herdeiro forçoso ou principal. Mas ele nos passa, assim como esses exemplos, né, que eu vim trazendo aqui, a vacina, o 14 bis, são bens materiais. A luz, né, a lâmpada que a gente tem hoje, a iluminação artificial, são bens artificiais, são materiais. Mas esses foram legados que eles nos deixaram. Mas quando a gente aprofunda um pouquinho mais no contexto do legado, é a disposição de última vontade pela qual o testador deixa a alguém um valor, um princípio fixado, ou uma ou mais coisas determinadas. Você tem sido aquele que tem deixado contendas, que tem deixado conflitos, que tem deixado desavenças, porque você muitas das vezes é taxado como faladeira demais, como intrigueira demais, e aí muitas das vezes as pessoas, né, até da própria família, já querem passar longe de você, ou você tem sido aquela pacificadora, aquela acolhedora, aquela ouvinte. Mas também há uma questão sobre a questão da ajuda, porque muitas das vezes eu sou boazinha demais, onde no fundo, o que é que eu estou buscando? Eu estou buscando querer ser vista. Eu falei no episódio anterior, nós nascemos 100% ok. Todos que aqui estão nasceram 100% ok. Caim e Abel nasceram 100% ok para fazer o bem. Mas o pecado, porque nós somos concebidos no pecado. E eles tiveram um fim muito trágico, e a memória de Abel fala até hoje, por causa do que eles fizeram. Entre eles, a desavença que eles criaram entre eles, pelo ciúme, Caim foi lá e matou Abel. E aqui eu quero trazer um experimento que ele está classificado como o experimento Universo 25. O que é esse Universo 25? O etólogo John Calhoun, ele desenvolveu um estudo entre os ratos. O que ele fez? Ele pegou 2 casais, 4 animais, 2 machos e 2 fêmeas, colocou eles dentro de um confinamento, e nesse confinamento eles recebiam tudo que eles precisavam ali para sobreviver. Eles recebiam um ambiente agradável, iluminação, água, segurança. Eles estavam isentos, né, dos predadores, porque eles estavam ali dentro desse confinamento, seguros, recebendo tudo que eles precisavam para sobrevivência. E eles não tinham que trabalhar. Acontece que, no decorrer dessa experiência, que foi ali durante 1 ano, a superprodução foi aumentando, gerando uma superpopulação que alcançou 2.200 indivíduos. E criou-se uma utopia. Cal construiu um ambiente fechado onde os ratos podiam viver sem predadores, sem doenças ou sem escassez de alimento, de água, em perfeito estado, né, de paz e harmonia. Só que isso não aconteceu, porque a superpopulação gerou um colapso social e resultou em comportamentos anormais, com fêmeas agressivas, gerando canibalismo e abandono aos filhotes. O estresse do próprio confinamento e a superpopulação alterou o comportamento, porque ambientes moldam comportamentos. Quais ambientes você tem frequentado? Quais influências você tem seguido? Do que você tem se alimentado? Não só material para sustentar o teu físico, mas a nível mental. Nós temos visto aí na internet uma banalidade de conteúdos, principalmente para as crianças, do que você tem se alimentado. E a apatia e o isolamento, muitos machos, apesar de não haver competição por recursos,
tornaram-se passivos e apáticos, retirando-se das zonas seguras enquanto outros se tornavam violentos. O que nós temos visto hoje? Masculinos afeminados, masculinos sem força de exercer a sua função, assim como diz a palavra. Homem, amai as tuas esposas, porque a família ainda é o princípio máter de Deus. É o propósito inicial. Você está disposto a matar e morrer pela tua esposa, assim como diz a palavra, e você, mulher, está sujeita a se submeter ao teu esposo, assim como diz a palavra? E isso gerou um dreno comportamental. Esse termo cunhado de Carlo escreveu o colapso do comportamento social e da dinâmica populacional. Aí o que estão querendo fazer hoje? Legalizar o aborto para controlar a população. O aborto gera consequências drásticas na vida de todo e qualquer ser humano que o comete. E não pense que é só para a mulher, é dentro do sistema. Dentro do sistema. Nos meus atendimentos, tenho feito atendimentos profundos que vêm com sintomas adversos em decorrência de situações de abortos dela própria ou de abortos dentro do sistema, porque isso infringe a lei de ordem e hierarquia. Ordem e hierarquia. E se houve um aborto antes de mim, houve um aborto antes de você, que foi natural ou que foi provocado, e isso não foi dado direito ao pertencimento, isso gera consequências e traz muitos sintomas. Então, voltando aqui ao texto de a situação de Elias. Até os mais fortes desabam. Até quem tem fé pode ser engolido por exaustão. Até quem é usado por Deus pode lutar contra a própria mente. Mas a história de Elias também nos mostra que Deus não abandona quem está cansado, porque mesmo lá na caverna Deus foi ter com ele. Assim como Eva diz, com a ajuda do Senhor, eu pude dar à luz um filho. Então a esperança não morreu, a esperança está viva, mas há uma diferença sobre esperar e esperançar. Esperar, muitas das vezes eu espero parado, e esperançar, eu estou esperançando em movimento, é pondo a minha fé em movimento, tendo a plena certeza de que Deus é comigo. Então eu deixo aqui essa palavra para você hoje. Eu não sei como você está, eu não sei como está o seu coração e não sei o que você está enfrentando, mas tenha fé, Deus é contigo. Deus é contigo, assim como ele foi lá com Elias, ele levou o alimento, ele levou a provisão, até ele passar por aquela situação. Que Deus seja contigo, tenha um extraordinário, um excepcional e um maravilhoso dia. E se precisar, peça ajuda. Não negligencie os sinais. Saúde mental. É muito importante que estejamos olhando para isso. Um beijo no coração. Fique com Deus e até breve.